Prefiro ser pobre e ter paz do que ser um rico sem paz de espírito, um rico que vive atormentado. Eu não sei se você já ouviu coisas semelhantes ou coisas desse tipo, mas eu já ouvi e muito. Na idade adulta até que bem menos, até porque eu convivo com algumas pessoas que têm não vou dizer rica, né? Mas talvez, sei lá, classe média, vamos dizer assim, né? Cara, mas é muito comum em um meio de escassez, em um meio onde predominantemente existe pobreza, escassez, falta de dinheiro, as pessoas terem esse conceito errôneo de que o rico ele não tem paz, de que o rico ele vive atormentado, ele não tem sossego, ele tem medo de sequestro. São os mais absurdos argumentos que talvez você até concorde, não sei. Você acha que o rico não tem paz? Que o rico vive em tormento, que o rico tem medo de sequestro? Você concorda com esse tipo de raciocínio? Porque são muitas as crenças que às vezes nos mantêm amarrados em situações de escassez, porque a gente alimenta isso dia e noite. É claro que não é só isso que vai nos possibilitar prosperar, mas dificilmente alguém prospera quando carrega intrínseco em seu espírito esse tipo de mensagem, esse tipo de carga negativa, esse tipo de impressão, quando na verdade a impressão é totalmente errada. Assim como a impressão do vídeo anterior que eu coloquei foi que ricos, acho que foi isso, deixa eu ver se está aqui, ricos, a Bíblia nunca disse que rico não entra no céu, né? Que foi o vídeo passado. Muita gente acha que os ricos não acessarão os reinos celestiais, né? Porque são pecadores, porque são ladrões, porque dinheiro é sujo, uma série de crenças, né? E outra crença é essa que eu estou te falando aqui, que é uma crença errada, até pelo contexto bíblico, pelo que diz a palavra, você pode saber que isso é uma coisa errada. Por exemplo, a Bíblia diz algo no seguinte sentido, né? Não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir, pois se até as aves do céu, que não plantam nem ceifam, têm o melhor alimento, e se os lírios do campo se vestem com um linho melhor que Salomão jamais vestirá, quanto mais vós que sois filhos de Deus. E assim, uma das grandes causas das pessoas não terem acesso a essas simples coisas que foram colocadas nesse versículo bíblico é a falta de dinheiro, é a pobreza. Ah, mas é porque tem que ter só o suficiente. Na verdade, quem tem só o suficiente não tem. Isso é uma verdade, pessoal. Quem tem só o suficiente não tem. Entenda que uma pessoa que ganha pouco, não estou aqui, pessoal, qualificando pessoas, dizendo quem é pessoa boa, quem é pessoa ruim, que o pobre é ruim, que o rico é... Não estou fazendo nada disso. Eu estou falando de condição de vida, de usufruir dessa própria liberdade que a Bíblia nos diz. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Lembrando também que reino do céu, pessoal, não é uma igreja, não é um templo religioso, não tem nada a ver com o templo religioso. Então essa paz que a Bíblia tanto descreve para nós, ela não dá para estar presente em um ambiente de pobreza, onde as contas estão atrasadas, onde você não consegue, em um mês de férias, muitas vezes, quando você é CLT, nem as férias você consegue tirar, porque você vende, porque você necessita do dinheiro. Você acha que alguém nesse estado mental, espiritual, material, ele está usufruindo de alguma paz, que é a paz que a própria Bíblia tenta passar para nós? Você acha que é possível isso, num contexto de escassez? Então essa história de que o rico não tem paz, quem não tem paz, na verdade, pessoal, é quem não usufrui de nenhuma das seguranças terrenas que nós precisamos para viver bem aqui. Eu não estou falando da ausência de Deus, pelo contrário, eu estou falando da presença de Deus, que implica em nós termos outras coisas. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer que está na Bíblia. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A própria parábola dos talentos é uma demonstração clara de que o mundo material é importante, que nós devemos sim multiplicar enquanto aqui estivermos. O que você está fazendo com o seu talento? Você está enterrando ou você está multiplicando? Então retire da tua mente mais essa crença. Deixa eu ver onde é que está esse versículo aqui, pessoal, que fala isso aí, ó. Buscai primeiro o reino. Deixa eu ver se isso aqui é fácil de encontrar aqui, ó. É Mateus 6, no Novo Testamento, Mateus 6, versículo 33.
Pra gente não se aflagelar com as necessidades. Mas como é que você não se aflagela quando tá sempre em falta? Você não consegue pagar um plano de saúde, você não consegue fazer uma viagem, você não consegue matricular o filho numa boa escola, você tem a companhia de energia elétrica batendo na sua porta. Isso é que é ter paz? Então, olhando por um contexto material, porque não é só dinheiro, tá? Não me entenda mal. Muitas pessoas têm dinheiro, mesmo assim não usufruem da paz. Mas aí o problema já reside em outro ponto. Porém, quando você tem algumas situações na sua vida que a falta de dinheiro implica sim na quebra dessa paz. Implica em fim de relacionamentos. O pessoal diz assim, né? Que dinheiro não compra o amor, né? Há quem diga que compra, né? Mas uma coisa que eu te falo é que o dinheiro ele pode até não comprar o amor, velho. Mas pela falta dele o amor acaba. Tô falando de amor especificamente aqui entre homem e mulher, ou entre casais, né? Homem, mulher, mulher. Eu não sei qual é o teu conceito sobre isso, né? Mas o dinheiro, ele é importante sim pra gente viver bem. O dinheiro é importante pra gente ter paz. Eu, pelo menos, pessoal, em situação de escassez, eu me sinto angustiado. A falta me angustia. Não poder honrar compromissos é angustiante. Não poder visitar pessoas queridas é angustiante. Eu vejo às vezes, tinha uns programas na TV aí, pessoal, que passava, não sei se era Rodrigo Faro, Gugu, né? Tinha até era um programa fácil de ser colocado em prática por eles. Por quê? Porque é lotado de pessoas nessas cidades grandes que vão em busca de uma vida melhor e não podem nem voltar para ver os pais. Aí lá vai escrever pro Gugu, sei lá, pro Rodrigo Faro, escrever para uma pessoa para que seja aberta ali uma oportunidade para ela vir na casa dos pais fazer uma visita depois de 30, 40 anos. Isso ocorre por quê? Por quê? Eu quero saber por que é que isso ocorre, por que é que essa pessoa não usufrui da paz? Dessa paz que dizem que é os pobres que tem. Por que é que essa pessoa não usufrui? Então assim, a sua paz ela não está na pobreza nem na riqueza, mas quando você tem posses, quando você tem dinheiro, é mais fácil você exercitar essa paz em você. Só que você também não pode depositar a sua paz no dinheiro, entenda? Eu não tô aqui falando para você colocar o dinheiro como seu Deus, em hipótese nenhuma. Mas eu tô te dizendo que esse aqui é um plano material. E o dinheiro, as posses materiais são necessárias para que a gente exercite um estado mental, um estado espiritual de paz. Você consegue ficar bem sabendo que tem alguém seu necessitando de um cuidado médico e você não pode nem ir na farmácia comprar um medicamento? Você consegue? Então dinheiro é bênção, tenha isso em mente. Dinheiro é bênção. E quanto mais você evolui, quanto mais você prospera financeiramente, mais você pode exercer mandamentos que estão na Bíblia Sagrada. Eu até falei no vídeo passado, tem um mandamento na Bíblia que diz o seguinte: aquele que não cuida bem dos seus parentes, principalmente dos de sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel, é pior do que aquele que é descrente. Então aprenda a valorizar sim as questões materiais e o dinheiro. Aprenda a entender que o dinheiro é importante sim. E que ele pode lhe possibilitar, com muito maiores chances, viver a verdadeira paz enquanto você está na Terra. Porque aqui é um plano material e é preciso viver a materialidade da vida. Foi por isso que você foi colocado aqui. Então é isso. Essa era a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha tido algum proveito para você. Se teve, ajude o canal com like. Isso é muito importante, tá? Dizem que é muito importante, não sei se é. Ajude aí de alguma forma, se inscrevendo também. Tá sem inscritos. Dá uma força aí, dá uma moral. Valeu, vou nessa. Até outro vídeo.